autorizo a publicação da minha narrativa no projeto Trajetórias Docentes. Meu nome é Alessandra, sou professora de português e francês na educação básica há 25 anos, educação pública. E antes de começar a contar, eu devo dizer que eu não queria ser professora. Eu me tornei professora, eu aprendi a ser e a gostar de ser no exercício mesmo do magistério. Mas eu tive professores que eu admirava muito e eu sabia também que a educação era meu único caminho, porque uma menina muito pobre, órfã de pai muito cedo, e eu tinha que estudar. Então, vamos voltar rapidinho lá na década de 80, quando eu estava fazendo o ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, eu tive uma professora muito marcante, chamada Cirtes, professora de História. Ela transmitia o conteúdo de maneira muito doce, muito afetuosa e se aproximava muito dos alunos. E aí eu comecei, muito carente, filha única, morando só com a minha mãe, eu comecei a escrever bilhetinhos para ela, e depois cartinhas, e ela respondia. E eu ficava encantada com aquilo. E a gente, depois que eu acabei o fundamental e também ela saiu da escola, não nessa ordem, a gente até continuou essa comunicação epistolar, mas depois o tempo acabou nos afastando. E, bom, aí eu terminei o fundamental com 13 para 14 anos, muito novinha, eu entrei na escola muito cedo. Eu sou de Janeiro, então 14 anos fiz em Janeiro. E aí eu fui fazer o ensino médio, eu queria fazer faculdade, já tinha isso em mente, eu queria estudar, eu queria me formar, estudar, eu tinha isso na cabeça. E aí eu fui fazer um ensino médio perto de casa, minha mãe tinha muito medo que eu viesse para Niterói estudar, eu morava em São Gonçalo com ela. E eu queria estudar no liceu Nilo Peçanha, aqui no centro. Mas por conta da distância eu não pude vir. E era uma escola conceituada, porque eu queria fazer o curso de formação geral, que era oferecido lá, mas não foi possível. Então eu fiz o curso de formação de professores lá no Instituto de Educação, em São Gonçalo. Mas eu não queria ser professora, ainda não. Me formei, acabei o ensino médio, fui fazer vestibular e aí eu queria ser jornalista. No vestibular de 1990 para 91, eu tentei novamente para jornalismo, dessa vez na UFRJ, e não tinha pontuação. Eu tinha uma pontuação alta, mas não o suficiente para entrar em jornalismo. E aí eu voltei a fazer um curso preparatório, fazia no centro do Rio. Um curso que diziam que era melhor ainda, então vamos lá, vamos fazer. E nessa época, no comecinho de 91, eu recebi um telegrama em casa, Vocês sabem o que é telegrama? As novinhas aqui. E era da UFRJ me oferecendo vaga na faculdade de letras, porque eu havia obtido uma pontuação boa. E se me interessava. Aí eu fiquei um tempo olhando aquele telegrama e pensei, puxa, será? Eu quero tanto entrar na universidade, quero tanto estudar, quero tanto ter um diploma de nível superior. Tá bom, vou lá. Aí fui, fiz bacharelado e licenciatura em letras, mas ainda não queria ser professora. Na verdade, eu tinha uma resistência. Eu sabia, a balança estava assim, mas eu tinha uma resistência ainda, mas eu estudei bastante, corri muito atrás, estudei muito, porque eu não sabia nada de francês, então corri muito por fora. E me formei, isso meados de 95, 96. Aí fui fazer outros trabalhos, outras áreas, trabalhei em várias coisas, até tocando placa de carro metrô. E aí, mas eu ganhava muito bem. E aí, em 98, o governo do estado abriu concurso para o magistério, incluindo francês. Aí eu olhei e falei, vou fazer. Aí fiz, passei, logo assim nas primeiras colocações, aí fui logo chamada, e as escolas melhores, a gente sabe disso, são os primeiros que vão lá escolher. E aí eu tive a sorte de ter ainda vaga para o liceu Nilo Peçanha. Nossa, que lindo. E aí eu fui lá trabalhar no liceu Nilo
peçanha, nervosíssima, né? Tinha 27 anos, né? Cara, eu parecia menos idade, tinha que ter menos idade. Cabelo cacheado, compridão, meio adolescente, tardia ainda, mas fui aquele colégio imenso, né? Estilo arquitetura eclética, né? IU, corredores extensos, as salas enormes, cheias, pé direito altíssimo. Aquilo era assustador, Ai, meu Deus. Aí, entreguei o telegrama, o memorando, tá, tudo bem. Aí voltei, no primeiro dia de aula, olhei tudo de novo. Vamos parar. Uma lotada. E aí, antes de entrar na sala, eu passei na coordenação, né? Que a gente passa na coordenação para assinar o ponto, para ver os detalhes. E aí, quando eu olho para a porta, vejo uma mulher que no alto dos seus 40 anos, e ela me fez um cumprimento emocionado. Ela, Alessandra, é você? Aí eu, Cirtes. Professora de história. Você também é professora de história. Aí foi um abraço emocionado, um abraço de reencontro, cheio de saudade. E aí era o que eu precisava naquele momento para poder entrar, começar a minha carreira ali. Me senti bem acolhida e fui. Aí isso comecei. Tornei-me colega dela, né? A gente frequentava a sala de professores, agora colegas, né? Trocando informações, ela me ensinando muita coisa. E passaram-se 25 anos, né, trabalhando lá. E eu me lembro que, né, eu acabei de me aposentar lá, esse ano, tem um mês. Foi bem difícil, porque foi foi aquela escola que me fez o que eu sou, o que eu tenho. Foi o liceu. Mas é o final de um ciclo, né? Acabou. E eu me lembro que toda vez que eu planejava as aulas, né, era um desafio ensinar francês numa escola estadual em que, assim, a maioria dos alunos, eles não tinham uma referência cultural do idioma e de todo o arcabouço cultural veiculado pelo idioma. Então eu preciso mostrar para eles que é muito mais do que ensinar conjugação do verbo ético. Aí eu ficava com aquilo na cabeça, aquela preocupação, o que fazer. E aí eu me lembro que eu pensava assim, bom, quando eu olhava para os alunos, eu me via nos olhinhos assim, dos jovenzinhos, eu me via naquele jovem que me ouvia, e eu me via ali, aquela garotinha lá, da década de 80. E aí eu planejava bem as minhas aulas, pensando nisso, e sempre ampliar um repertório cultural daqueles alunos. Eu sabia que eu não ia conseguir oferecer uma proficiência no idioma na escola em 3 anos, uma vez por semana, eu sabia disso. Então eu dei o máximo que eu podia, no sentido de oferecer para eles possibilidades de crescimento, acesso a bens culturais e realização de desejos. Eu tinha essa preocupação, eu não sei se eu consegui, mas eu tinha isso em mente sempre. E, enfim, vamos encerrar. E aí na minha vida acadêmica, eu fiz o mestrado, defendi em 2003, fiz mestrado aqui, em literaturas francófonas, e eu não tive fôlego para entrar para o doutorado, porque na época meu filho tinha nascido, eu me lembro que eu escrevia a dissertação com ele mamando no meu peito, aquilo para mim foi muito tenso, e eu falei, não vou estudar mais, vou educar esses filhos. Tive depois uma filha, e aí fui mãe, por 20 anos eu fui mãe, só mãe e professora. E aí agora, depois de 20 anos, eu estou voltando aqui a frequentar. É muito emocionante voltar aqui, estar aqui nessa cadeira, ou vocês olhando para mim. E um fato interessante que aconteceu, assim que no primeiro dia de aula do professor Virado da Federação, eu entrando no prédio, um homem
você? Aí eu, sim. E eu lembrei imediatamente da carinha dele. Eu sou o Diego, eu fui seu aluno no Liceu da Pessoa. Aí eu, que lindo, você está aqui na UF, eu tô fazendo doutorado assim, aqui, eu falei, que legal, tô tentando fazer, tô tentando entrar, vou ser ouvinte agora. Aí ele se abraçou e tal. E fui tentar encontrar a sala, achei, demorei um pouquinho, entrei, sentei. E aí a aula quase começando, e quem entra na sala? Diego. Passou a ser meu colega na turma, aqui nessa turma desses colegas. E aí, é um ciclo, né? Alguém aqui falou isso. É um início, professor, é um início com um fim. E aí eu queria encerrar com uma citação do Marcel Proust. A verdadeira viagem de descobrimento não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos.